Olá, boa tarde, professores, estudantes, gestores, enfim, todos que estão ligados aqui. Hoje é mais um programa Mão na Massa no CIEP. É isso mesmo, aquele programa que a gente espera, ansioso pelas grandes novidades que envolvem tecnologia e inovação. Esse programa é transmitido ao vivo aqui do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEP. Você sabe onde fica? Você sabe o que é? É um espaço super bacana, super inovador. Aqui a gente tem um complexo com 7 espaços. O primeiro deles é o Hub de Inovação, onde é um espaço para startups, desenvolvimento de projetos. A segunda sala é a computação na prática. A gente trabalha o pensamento computacional através de atividades que são plugadas e desplugadas. Ali utiliza-se, inclusive, a plataforma Scratch, a plaquinha Microbit. A terceira sala é o estúdio. É um espaço audiovisual para gravação de fotos, vídeos, podcasts. Aí nós temos a sala 4, que é a programação descomplicada. É a nossa sala maker, isso mesmo. Mistura as atividades que juntam a parte da eletricidade, dos componentes eletrônicos, mas também a robótica sustentável, materiais alternativos, recicláveis. Aí nós temos o espaço 5, que é a cultura digital. Aí é legal. É a sala que trabalha o audiovisual, mas também trabalha programação, redes sociais. Então, se você quer ser um youtuber, se você gosta de storytelling, se você gosta de narrativas digitais, enfim, de rádio, tudo mais, essa sala é o espaço ideal. Também temos a sala 6, que é a prototipagem e criatividade. É uma sala que trabalha a robótica, o Arduino, a Microbit, mas também utiliza plataformas como Minecraft. E nós estamos hoje aqui na sala 7, que é a prototipagem e a fabricação digital. Isso mesmo, essa sala aqui é incrível. Aqui você encontra a impressora 3D, você encontra a cortadora laser. Então é um espaço onde os projetos realmente saem do papel e viram em terceira dimensão. Então, pessoal, eu convido você, estudante, a convidar seu professor e seus professores a trazerem seus alunos para cá. A gente quer ver toda a rede visitando esses espaços aqui, realmente para aprender muito de tecnologia e inovação, ok? Lembrando que esse programa ocorre toda segunda e toda terça-feira às 13 horas. Lembrando, pessoal, para fazer o agendamento e buscar novas informações, basta estar olhando esse site que vai aparecer aqui embaixo, que é o nosso Centro de Inovação. Tá? Para fazer o agendamento, a maneira mais prática é através do nosso telefone, que também é Instagram, também é Telegram. Então, aparece aqui embaixo também, 011 97 544 5056. E lembrando também, algo muito importante, nós também temos Instagram. Então, vai aparecer aqui embaixo também. É o @CIEP. Então, é isso, nos siga, compartilhe, curte, ou seja, esteja realmente por dentro de tudo que está acontecendo. Lembrando que esse é o primeiro de outros 20 centros que estarão espalhados pelo estado todo. E a aula de hoje é uma aula fabulosa. O nome dela é Turbinando Suas Maquetes. Essa aula está sendo desenvolvida pelos professores Katy Suzuki e professor Marcelo. E eu vou ajudar na mediação, vou estar aqui acompanhando o chat de todos vocês. Então, pessoal, gostaria muito que vocês participassem das nossas interações. Teremos 3 interações e o chat vai ficar o tempo todo aberto para que vocês façam seus comentários. Perfeito? Então, olha, se você já sabia fazer maquete, eu tenho certeza que a aula de hoje vai fazer com que vocês revolucionem, né? Que vocês mudem totalmente essas maquetes de vocês. Combinado? Então, vou passar a palavra então para o professor Marcelo para iniciar essa aula. É com você, Marcelo. Muito obrigado. Boa tarde a todos os estudantes da Rede de São Paulo, boa tarde aos professores, professoras, boa tarde a você, gestor, que também está acompanhando o Centro de Mídias de São Paulo. Esse aqui é o programa Mão na Massa, e a gente está aqui com mais um tema legal, esse programa que tem sido um sucesso entre os estudantes a cada semana, e hoje, como o professor André já antecipou, a gente vai falar sobre como turbinar suas maquetes.
Então, quero fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Já convida aí o seu amiguinho, convida a sua amiguinha, passa um zap, já fala, olha, conecta lá no CMSP, porque hoje vai ter uma aula sobre maquete. E quem é que nunca precisou fazer uma maquete na vida, né? Principalmente no tempo escolar, quando você estava estudando. Quem é que nunca precisou fazer uma maquete e quis fazer aquela maquete fantástica, aquela maquete bonita? Como o professor André já falou, eu sou o professor Marcelo e junto comigo estará também o professor Katsusu, que a gente chama ele de Katsu, né? O famoso Katsu, o Naruto aqui do CIEBP. Ele está lá em Mogi, ele está de férias, mas ele, antes de sair de férias, ele gravou um vídeo muito especial mostrando como é que você pode turbinar sua maquete. E o professor Katsu também já fez isso, ele já convidou todo mundo lá de Mogi para assistir, ele conhece todo mundo, um dia ele vai ser prefeito lá de Mogi, viu? Ele já convidou todo mundo e eu quero convidar você a fazer o mesmo. Também manda o zap e convida seus colegas para assistir ao programa Mão na Massa de hoje. Então, vou pedir para colocar aí já o slide 3, para a gente conferir as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. E a habilidade de hoje é construir objetos usando materiais não estruturados, combinados com materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos tecnológicos existentes no espaço maker. Então, só por essa habilidade você já pode ficar tranquilo. Se você achava que ia ter muita coisa difícil, material que não é do seu acesso, fica tranquilo. Quando a gente fala em usar materiais não estruturados, a gente está preocupado em produzir maquetes aqui, produzir aulas com materiais que você vai ter fácil acesso aí na sua casa, que você vai conseguir fazer e reproduzir o que nós fizemos aqui, tá bom? O slide 4, por gentileza, para a gente conferir, então, qual vai ser o objetivo. O objetivo é construir, então, elementos para maquetes fazendo uso de escala e materiais não estruturados. Bom, já apareceu uma palavrinha importante aí, né? Fazer uso de escala. E, nesse momento, é que eu chamo os estudantes da Rede Pública de São Paulo para fazer a sua primeira participação. O professor André disse que o chat vai ficar aberto o tempo todo e esse já é o primeiro momento de você participar. Por quê? Porque eu vou chamar o slide 5 para que você responda a seguinte pergunta. Você sabe o que é escala? E eu vou pedir para que você cite aí um exemplo se você sabe o que é escala. Vou dar 2 minutinhos para isso e daqui a pouco a gente volta a se falar, ok? Até mais. Olá, pessoal. Voltamos aqui
com as interações, tiveram diversas interações, e o mais legal, as interações foram muito diversificadas. Então, analisando aqui, no 9º ano, eu vi que a professora Márcia citou o seguinte: será que escalas são as pessoas escaladas para fazer algum tipo de serviço? O que você acha, professor Marcelo? Olha, é uma possibilidade, né? Tem mais alguém que tem algum outro tipo de resposta para a escala, professor André? O Lucas disse o seguinte: escala é o que o avião faz quando precisa abastecer ou precisa embarcar ou desembarcar passageiros. A Marília falou outra coisa. Ela falou que o pai dela trabalha como segurança e vive reclamando de participar de uma escala onde ele tem que trabalhar nesse dia. Já o Nicolas, ele estuda música e usa as escalas musicais, escala de dó, escala de ré, entre outras. O que você acha, professor Marcelo? Olha só, várias respostas, cada uma considerando a escala de uma forma diferente, não é isso? Bom, quando a gente estava preparando essa aula, eu e o professor Cadson, a gente imaginou mesmo que uma pergunta assim aberta, né, viriam muitas respostas, e aí foi até interessante, a gente deixou aberto assim mesmo, para que a gente pudesse mostrar como uma palavra, né, pode ser, a gente fala polissêmica, cheia de sentidos, ou melhor dizendo, a gente pode mostrar que as palavras não comportam o sentido nelas mesmas, né? É de acordo com o contexto que a gente vai ter o sentido da palavra, tá bom? E agora eu vou dizer o seguinte, eu vou passar então para o próximo slide, que a gente vai ter uma resposta para esse contexto em que a gente está falando de escala aqui. A gente está falando de escala num contexto, por exemplo, da cartografia, a escala num contexto de desenho. Então, a gente vai dizer que a escala é uma relação matemática entre uma representação e um objeto representado. Então, você vai ter uma relação entre algo que está sendo representado, pode ser um desenho, pode ser uma escultura, e essa representação tem uma relação matemática com o objeto real. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre as escalas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e falar sobre quais são essas escalas, e eu vou pedir para vocês agora trazerem o nosso primeiro vídeo com o professor Katsu, que está falando sobre como construir uma árvore para maquete. Vamos já começar com uma atividade, tá? Mão na massa, e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Hoje nós vamos aprender como construir esses elementos que encontramos nas maquetes, como por exemplo essa arvorezinha. Para produzir o tronco, nós vamos utilizar fios do tipo flexível. Aqueles sólidos, que é um fio único, eles não servem para esse propósito, tá? Então precisa ser esse tipo de fio. Vamos precisar de régua também, um alicate, esse aqui específico para corte, mas pode ser um alicate universal, um estilete, preferencialmente que tenha a proteção, né, que tenha uma trava para sua segurança. Não se esqueçam, vocês não devem manusear o estilete, vocês devem pedir ajuda aí para o adulto próximo a vocês. E vamos lá. Então, para produzir uma árvore, né, considerando aí esse tamanho de maquete que nós temos dessa casinha, tem aproximadamente 10 centímetros, tá? E eu, por exemplo, quero fazer uma árvore com o dobro do tamanho. Então, vamos precisar de 40 centímetros de fio, porque ele vai ser torcido ao meio para deixar um tronco mais grosso, mais próximo aí da realidade. Então, assim nós vamos precisar de 40 centímetros de fio. Vocês vão observar na sequência. Nesse momento, lembrando de novo, vocês precisam pedir o auxílio aí de um adulto responsável
para poder manusear o estilete, ok? Aí nós vamos fazer uma incisão, um corte, bem no meio do fio, para poder tirar esse invólucro de plástico que protege aí o fio. Nós precisamos do filamento de cobre que está no meio, né? E essa parte externa nós não iremos utilizar nesse momento. Então, após remover o invólucro, né, de plástico do fio, nós ficamos com esses filamentos de cobre. É só alinhar uma ponta com a outra, por isso da questão de ser o dobro, né, do tamanho da árvore, porque agora nós vamos torcer esses filamentos para conseguir um aspecto, uma aparência aí de um tronco, né? Então, quanto mais filamentos, mais grosso o diâmetro desse tronco da árvore, certo? E nós vamos torcer até metade desse segmento, tá? Da metade para baixo não vamos mais torcer. E vocês vão observar. Para poder auxiliar nesse procedimento, né, de torção, você pode utilizar um lápis, um hashi, uma caneta, que vai facilitar aí o trabalho para torcer os fios, ok? Então torce bem nessa parte de baixo, da metade, né? Você vai separar esses fios em metade. Então você torceu bem torcidinho para conseguir esse anel no finalzinho. Esse anel, na verdade, nós vamos cortar com um alicate e ele vai se tornar a raiz do nosso tronco, da nossa árvore, certo? Então, nesse segmento aqui, pode reparar que deixei metade bem torcida e a outra metade mais soltinha, porque nós vamos manusear para poder produzir as ramificações, né? Seriam os galhos da nossa árvore. Vamos lá. Depois de ter feito o procedimento das ramificações, cada um aí vai ter, obviamente, um formato, uma imagem aí na memória de como é uma árvore. E aí nós vamos ter os galhos, certo? Então deve ter uma aparência próxima, né, ou parecida aí desse que eu estou apresentando para vocês. Então observe que aquela metade que nós deixamos está torcida, a outra metade se tornaram galhos. E a parte de baixo é a nossa base, ainda está com aquele anelzinho que nós vamos cortar agora com o alicate. Lembre-se de pedir para um adulto cortar para vocês. E com os fios que saem desse anel que nós deixamos, essa argola, nós vamos agora também fazer uma espécie de ramificação para produzir aí o efeito de raiz da nossa árvore. Bem, e é isso, essa é a nossa primeira parte da construção dessa árvore, e o tronco deve ficar mais ou menos dessa forma. Agora, nós vamos para a parte da copa da árvore. A copa da árvore, que é a parte da folhagem, para poder conseguir um efeito degradê, um efeito interessante visualmente, nós utilizamos aí alguns materiais, como a palha de aço e espuma. Pode ser espuma velha, usada, né, o que você tiver aí em casa. E aí, como que nós vamos utilizar? Você precisa picar essa espuma, tá? De forma assim, aleatória, tendo assim de vários tamanhos, vai dar um aspecto interessante, né, para a sua árvore, para a copa da sua árvore. E essa espuma nós tingimos com guache. Você pode estar utilizando outros tipos de tinta também. O interessante é você conseguir trabalhar com 3 tons, né, 3 tonalidades de verde, para conseguir esse efeito degradê, como se estivesse aí incidindo uma luz, né, tendo aí um sombreamento aí na sua árvore da sua maquete. Ele vai dar um aspecto bem legal, bem interessante aí, vocês vão poder observar na nossa foto aí final da produção aí das árvores, tá? Então, feito isso, nós vamos pegar a palha de aço e você vai desenrolar a palha de aço
para conseguir aí fazer como se fosse uma tela, certo? E depois de você, né, desenrolar a sua palha de aço, você vai dar uma esgarçada, você vai dar uma esticada nela, e aí o ideal seria trabalhar com uma tinta aí, né, em spray para poder pulverizar uma tinta esverdeada. Mas como nós não tínhamos, e aí se você também não tiver, você pode pegar um pedaço da própria espuma, molhar na tinta e salpicar essa tinta verde sobre a palha de aço, certo? Agora, já com a nossa árvore em mãos ali, o tronco, nós vamos pegar a palha de aço e nós vamos dar mais uma esticada, uma esgarçada, para conseguir aí um efeito visual interessante. E vamos distribuir sobre a nossa árvore. Agora, já com a palha de aço distribuída por sobre os nossos galhos, chegou a hora de distribuirmos a espuma já tingida. Nós utilizamos aí a espuma mais escura para colocar no centro, mais distribuída no meio aí da nossa árvore. Em seguida, o tom um pouco mais escuro e deixamos aí por último o tom mais claro da árvore, que teoricamente seria onde estaria incidindo aí, onde estaria sendo tocada pela luz, né? Então dá um efeito degradê interessante e aí é só você distribuir. Você pode estar utilizando cola para poder passar ou tentar emaranhar nessa palha de aço. Bem, aí é só você ir dando um acabamento com o detalhe da espuma, ajeitar talvez aí alguns galhos ou ramificações. Mas é isso, fica com esse efeito visual interessante, espero que tenham gostado. Até mais, pessoal! Olá, pessoal, voltamos aqui. Nossa, mas esse vídeo do professor Cássio é maravilhoso. Gente, eu nunca tinha pensado em fazer uma maquete desse jeito. Eu achei, assim, sensacional essa ideia aí. E olhando aqui as interações no chat, eu acabei olhando lá no primeiro ano que a professora Olinda falou o seguinte, que mão na massa, cultura digital, áudios visuais, narrativas digitais, é muito bom aprender sobre isso tudo. É isso mesmo, professora Olinda. Em relação a maquetes, também apareceram outros dois comentários. O Renan falou que adora futebol. Ele lembra logo da formação do time, né? Quando sempre fala em formar uma escala, ou seja, de quem vai jogar naquele jogo. E a Karina falou um outro comentário sobre escala. Ela falou que ela adora desenhar, está fazendo um curso de mangá, e ela conta que está aprendendo a usar escalas em seus desenhos. E aí, professor Marcelo? Conte para nós, qual que é a ideia da escala que a gente está aprendendo nessa aula de hoje? Ah, que legal as interações que o professor André está trazendo aí para a gente. E a Karina é a que trouxe a escala aí dentro do contexto que a gente quer trabalhar aqui, né? A escala, como a gente já viu, uma relação matemática entre algo que está sendo representado e o objeto real. Falei que a gente ia discorrer um pouquinho mais sobre isso, e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai falar sobre alguns tipos de escala que a gente tem. Então, slide 8, por gentileza. No slide 8, a gente vai falar de 3 tipos de escala. Então, eu vou falar de escala real, a escala reduzida e a escala ampliada. Próximo slide, por gentileza. Na escala real, a gente vai ter um objeto representado e que coincide, o tamanho dele coincide exatamente com o mesmo tamanho do objeto real. Então, no exemplo que a gente colocou aí, você está vendo uma borracha escolar, né, que tem 3 centímetros por 2 centímetros, e desenhando ela numa escala real, você teria um objeto com o mesmo tamanho que o objeto representado, né? O objeto real e o objeto representado tendo o mesmo tamanho. Ali em cima, vocês devem estar vendo, tem o número 1, 2 pontos, 1, é uma forma de você representar essa escala real. Você também poderia ter assim, 1/1, ok? Qualquer uma das formas está correta. E a forma de você ler é escala 1 por 1. Então, a escala 1 por 1
Essa daí é a escala que representa, né, o objeto representado tem o mesmo tamanho, coincide com o tamanho do objeto real. Tá bom? Nossa próxima escala, no slide 10, é a escala reduzida. Bom, o próprio nome já diz, né? O objeto representado, ele reduz, né? O tamanho dele é menor do que o objeto real. No nosso exemplo aí, você já tem uma aplicação bastante prática, né, dessa escala reduzida. Por exemplo, quando você precisa desenhar mapas, quando você precisa fazer a representação de objetos que são muito grandes, que não caberia numa escala real se você tivesse que passar para o papel, por exemplo. Então, você vê aí a representação de duas cidades no mapa, e entre essas duas cidades há uma distância de 300 quilômetros. Então, a cidade A e a cidade B têm uma distância de 300 quilômetros. Você teria que reduzir, usar uma escala reduzida, então, para conseguir fazer essa representação. Ali em cima, mais de uma vez, você consegue ver onde se lê 1, 2.100, você vai ler a escala 1 por 100. Ou seja, você vai reduzir 100 vezes o tamanho. No próximo slide, que é o slide 11, a gente tem aí um exercício que a gente vai fazer. Como que é esse exercício? Você percebe que se você tiver que fazer uma escala reduzida de 1 por 100, a gente pode aqui, no nosso caso, a cada 100 quilômetros de distância entre essa cidade, a gente representar na nossa régua por meio de 1 centímetro. Então, cada 1 centímetro está representando 100 quilômetros, tá bom? No caso de uma cidade, entre uma cidade e outra, nós temos 300 quilômetros. Então, eu coloquei um X ali para a gente pensar um pouquinho sobre essa situação. Como é que a gente faria essa representação, então? Para isso, eu vou chamar o slide 12, porque é o momento de mais uma interação no nosso chat. E no slide 12 está pedindo para você fazer o seguinte: observe os dados fornecidos e você vai dizer qual é o valor em centímetros que devemos utilizar em nosso desenho, né, no mapa aí, para representar a distância entre essas duas cidades. Bom, então você vai olhar no mapa, volta por gentileza no slide 11, a gente vai pedir que você faça essa conta, você vai ter que achar o valor do X que está aí, 300 quilômetros equivale a quantos centímetros? Você vai ter para isso 3 minutos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta a se falar e a gente vai ver quais são as respostas que vocês deram aí.
Olá, pessoal. Voltamos aqui, então, das interações. Estava lendo aqui no chat diversas interações. Eu estava lendo aqui no nono ano. A professora Márcia falou que adorou essa ideia, né? E ela também sugeriu a respeito de escala de gráficos, né? Em relação a esse valor do cálculo ali, realmente foi unânime. Nossa, isso é muito bom, saber que a rede sabe fazer muitas contas de matemática, hein? A Maria Carolina falou que aprendeu que o professor de matemática dela ensinou esse tipo de conta, que é a regra de 3. E para ela a resposta é 3 centímetros. O Mauro também respondeu que é 3 centímetros, a Adriana também, 3 centímetros, e a Marta também disse que a resposta correta é 3 centímetros. É isso mesmo, professor Marcelo? Toda essa galera aceitou? Conta para nós aí. Olha só, todo mundo acertando, todo mundo sabendo fazer a conta e achar aí o valor. É esse mesmo, é esse mesmo. Eu vou até colocar já a resolução aqui na tela, no slide 13, para vocês conferirem aí. Tem alguém que falou aí, não foi, professor André, que a gente precisa fazer uma continha aí usando regra de 3, não é isso? É bem simples mesmo. Vocês viram lá que se você tinha 100 quilômetros sendo representado por 1 centímetro, e 300 quilômetros, você precisava achar o valor aí, então, deles. Era só fazer essa multiplicação em x, que a gente já aprendeu a fazer, né? Você multiplica 100 e você vai multiplicar o 300 também, né? 100 por x e 300 por 1. Então, você tem lá 100x igual a 300. E aí você isola o seu x, passa o 100 para o outro lado do igual, né? E você vai ter x igual a 300 dividido por 100. E todo mundo que falou aí que x é igual a 3 centímetros acertou. Parabéns para vocês, parabéns para os professores de matemática da rede também. Nosso abraço para todo mundo. Bom, eu vou falar um pouquinho agora da escala ampliada. Ainda falta a gente falar da escala ampliada. Como vocês já devem intuir, na escala ampliada, a gente tem uma escala em que o tamanho gráfico, né, do que é representado, ele é maior do que o objeto real. Bota aí o slide 14, então, por gentileza. No slide 14, vocês veem a figura de um grão de feijão. Então, é o nosso exemplo de hoje. Um grão de feijão que está medindo 1 centímetro. Caso a gente queira fazer uma ampliação, usar a escala ampliada para desenhar esse feijão, vamos lá no slide 15, vocês vão fazer o seguinte, olha só, aqui nós estamos ampliando 10 vezes esse objeto, né? Então, você vai ler a escala da seguinte forma, 10 por 1. Então, veja só como ficaria esse objeto. Ele ficaria, o objeto que está sendo representado está maior do que o objeto real. Gente, é legal saber que para você trabalhar com escalas, às vezes você pode recorrer a uma régua. Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma régua de escala que já ajuda você. Ela é uma régua triangular. Bota aí o slide 16 que vocês vão saber de qual régua que eu estou falando. Essa régua aí é uma régua que a gente chama de régua de escala. Como vocês podem observar, uma régua um pouco diferente das outras, né? Ela tem um formato meio triangular, né? E que cada um desses lados te ajuda a já medir as coisas de acordo com a escala que você quer, tá bom? Bom, mas como esse programa gosta muito de botar vocês aí para fazer atividade, mão na massa, chegou o momento de mais uma atividade de mão na massa. Agora a gente vai construir com o professor Katsu uma palmeira, tá bom? Vocês vão ver que ficou também muito legal o exemplo da árvore que ele já mostrou aí para vocês como fazer. E eu vou chamar agora então o vídeo Construindo uma Palmeira para Maquetes. E a gente já se fala.
pessoal, agora dando continuidade na nossa aula turbinando suas maquetes, vamos ensinar outra técnica para produzir um outro elemento aí para suas maquetes, certo? Vamos ensinar agora a fazer a palmeira. Para fazer a palmeira, nós vamos precisar de tesoura, preferencialmente sem ponta, o estilete, que deve ser manuseado por um adulto, cola branca, papel crepom, verde para as folhas e o marrom, o próximo disso, para fazer o tronco, o pincel para auxiliar aí, a cola, e um pedaço de fio de rede de internet, conhecido como fio de par trançado, aquele que usa o conector RJ45. Pode ser um velho, um perdido aí que você tem na sua casa. Nós vamos reaproveitar esse material aí, ok? O primeiro passo que você deve pedir o auxílio de um adulto, um responsável, é remover o invólucro, né, a capa, assim como no outro vídeo que nós mostramos, deixando aí uma parte aproximadamente, aí você pega o fio, o cabo, divide em 4 partes iguais, fica mais ou menos aí tipo 1/4, né, do fio para você fazer as folhas, né, o galho e as folhas. E aí você vai remover a capa, né, de plástico ou de borracha, dependendo do tipo de cabo que você tiver aí, tomando cuidado, né, o adulto que vai fazer isso para você, e tomando cuidado de não cortar os fios, é só para tirar a capa, dessa forma aqui. Alguns modelos, algumas marcas, né, de alguns fabricantes, têm essa proteção interna, aquele plástico ali no meio para poder dar uma resistência melhor para os cabos. Aí é só remover porque não vai ter utilidade para o nosso intuito nesse momento. Para agilizar a nossa aula, eu já deixei um preparado aqui, com aquele guia que estava no meio já removido. E agora você vai soltando aí, né, vai alinhando, de acordo com a sua necessidade, a imagem que você tem aí na sua memória de como que é uma palmeira, certo? Então, cada fio aqui vai representar aí um galho. Então, você deve distribuir ele aproximadamente aí no formato, para você ter uma noção, como se funcionasse um guarda-chuva, certo? Então, é só você ir já alinhando e distribuindo pelo espaço, como se fosse um guarda-chuva, que nós vamos incrementar aí com as folhas e envolver o tronco com um crepom. Então, tá vendo só? Fica parecendo realmente uma armação de guarda-chuva. Distribuído dessa forma. Não precisa se preocupar com as ondinhas, né? Aquele frisado, porque isso dá um aspecto interessante. Aí nós vamos pegar o crepom verde para poder cortar as folhas. Você deve cortar retângulos aproximadamente de 3 centímetros de altura com 15 de comprimento. Claro que isso vai variar com o tamanho do cabo que você está utilizando e, por consequência, o tamanho da palmeira que você quer fazer. E aí você vai, com o auxílio do pincel, pegar a cola branca e aplicar na folha do crepom verde, que vai ser a folha da nossa palmeira, de um lado. Não precisa encharcar muito, porque é um papel um pouco delicado. E aí vamos colocar no nosso galho. Você vai auxiliando com a mão. E aí você vai sobrepor com outra folha crepom por cima, o mais alinhado possível, que nós vamos dar o acabamento com a tesoura para poder formar a nossa folha. Depois de colado e recortado no formato aproximado da folha da palmeira, deve ficar aproximadamente com esse aspecto, essa aparência. Ela não precisa ser um formato perfeito, porque as folhas têm aí uma irregularidade. E, para poder facilitar o corte, para fazer aqueles rasgadinhos, como vocês veem ali na folha, pode afastar os outros fios, porque nós vamos manuseando aí a tesoura
e precisamos de espaço. Então deve ficar mais ou menos dessa forma, imitando aí, né, o aspecto, a aparência da folha da palmeira. Então, depois de fazer o procedimento com todos os galhos, ele vai ficar com esse aspecto. Não se preocupa, porque conforme vai secando a cola, ele vai tendo realmente um aspecto da folha da palmeira. Vocês vão perceber a mudança. Enquanto a cola ainda está úmida, ele dá um aspecto que você fala, puxa, não vai dar certo, mas fique tranquilo, vai dar certo. E agora, para nós encerrarmos, nós vamos utilizar o crepom marrom para envolver o tronco e dar um aspecto de palmeira completa mesmo para o nosso acessório de maquete. Então aqui estou usando esse crepom da cor marrom. Nós vamos utilizar uma tira, tá? Essa tira vai depender, obviamente, da altura do tronco que você está fazendo, mas aqui para esse exemplo eu estou utilizando mais ou menos aí 1,5 cm de largura. Então corte com cuidado, né, essa tira do crepom. Nós vamos ter essa tira que vai envolver o tronco. E nós vamos iniciar utilizando a cola branca para poder fixar no cabo. Começando de baixo para cima. Então, com o auxílio do pincel, você inicia ali com um pouquinho de cola só, não precisa exagerar. Eu optei de começar por baixo do tronco para envolver com o crepom, né, da parte de baixo e subindo, mas se começar também de cima para baixo, o efeito vai ser o mesmo. Você deve passar o crepom de forma bem apertadinha, para não deixar vão, para ele não soltar do cabo. Então você vai envolvendo o cabo com a tira do crepom, deixa ele bem apertado. Tomar cuidado para não forçar tanto a ponto de rasgar, porque é um papel delicado. E de forma muito tranquila, é só você envolvendo o cabo com o papel crepom. E para poder finalizar, nós colocamos um pouquinho mais de cola na ponta, para poder colar a extremidade da fita de crepom, fixando. E o resultado final é esse, pessoal. Nós temos aí uma palmeira, feita aí com um cabo de rede, de par trançado, utilizando crepom e cola, basicamente. E dá esse efeito legal aí para suas maquetes. Vai dar aquela realmente turbinada nas suas maquetes. E o interessante é que essa curvatura do próprio cabo já dá aquela naturalidade mesmo de uma palmeira. E aí você pode dar uma ajeitada aí nas folhas para ter um resultado que você queira esteticamente. Bem, pessoal, aí nós temos a nossa foto com a nossa casinha aí de maquete e as duas técnicas que nós aplicamos na aula de hoje. Ali nós temos à direita a árvore e temos à esquerda a palmeira. Lembra que eu comentei aquela questão da inclinação? A inclinação, a curvatura do cabo dá uma naturalidade, né, de palmeira mesmo para o trabalho. É isso, pessoal. Até mais. Fantástico, muito legal mesmo. Tem muita gente participando no chat, dizendo que está curtindo muito, que gostou bastante aí da maquete, professor. Muito legal mesmo, ficou bastante realística, né? Mas a gente vai entrar num momento de mais uma participação dos nossos estudantes agora. A gente está falando de maquete o tempo todo, o nome da aula é Turbinando Sua Maquete, mas em nenhum momento a gente conceituou e disse o que é maquete, né? Então é nesse momento que você vai entrar lá no chat e responder o que é uma maquete. Tá bom? 2 minutinhos para você dar sua resposta, pode fazer sua pesquisa aí e a gente já volta com a sua participação.
Olá, pessoal! Voltamos aqui diretamente dessa interação do chat, tá? E realmente não apareceu nenhuma definição do que é maquete, mas alguns alunos falaram várias situações envolvendo esse título aí, maquete. A Ana Paula falou para a gente aqui no chat que ela está fazendo várias maquetes na escola e ela já fez também diversos momentos em várias séries. O Eduardo disse que está fazendo uma maquete também, representando a quadra da escola, para a professora de geografia. E a Letícia disse que a maquete mais legal que ela já viu está no Museu Pátio do Colégio, e representa a região de São Paulo, ainda quando não tinha nada ainda, era tudo mata nessa época. Então, pessoal, eu gostei bastante dessas interações de vocês. E olhando aqui também no nosso chat, nós percebemos que tem vários alunos e vários professores que estão realmente assistindo. Os alunos no 6º ano, Thalita Santos e Ana Cláudia, e os professores estão em peso. No 7º ano a gente tem a professora Carolina, no 8º a Dalete e a Eliane, no 6º a Maria Márcia, no 9º ano a professora Márcia, no 1º ano do ensino médio a Daiane, Jaqueline e a Vilma, no 2º ano as professoras Miriam e Maria, e no 3º ano o professor Raimundo. É isso mesmo, pessoal. A gente gosta de ver vocês aqui mesmo participando, interagindo junto com a gente. Mas, professor Marcelo, conta para nós, então, qual é a definição? O que é maquete? Opa, é para já, professor André, para já a gente já conta, mas antes eu quero agradecer os alunos que estão interagindo, que estão participando, é muito legal ter vocês por aqui, é um prazer preparar essas aulas e ver que vocês estão curtindo. Bom, para a gente trazer uma definição então do que é maquete, eu vou chamar o slide 19, porque tem uma pessoa que é um arquiteto muito conhecido, que já falou para a gente o que é uma maquete. É o Lorenzo Gonzalez. E para o Lorenzo Gonzalez, a maquete é uma antecipação tridimensional do projeto arquitetônico. Nossa, professor, mas o que é isso? O que ele está dizendo quando ele diz que a maquete é uma antecipação tridimensional do projeto arquitetônico? Olha, traduzindo de forma simples, ele está dizendo que a maquete é uma miniatura de algo que vai ser construído futuramente. Tá bom? É o olhar de um arquiteto, né, para essa questão das maquetes. Próximo slide, por gentileza, slide 20, para a gente começar a pensar um pouquinho quando surgiram as primeiras maquetes, né? O que a gente sabe é que alguns modelos começaram a surgir, os modelos em miniatura, já no Neolítico, Idade da Pedra Polida, mas que até hoje não são considerados maquetes, naquele sentido, né, que o Gonzalez trouxe para a gente, de uma miniatura construída para fazer parte do processo de construção de algum objeto. Na verdade, esses objetos, esse que você viu no slide 20 mesmo, é um desses objetos do Neolítico, mas que não é considerado uma maquete. No slide 21, você vai ver também um outro objeto que você poderia imaginar, bom, mas isso aí já é uma maquete, né? Esse objeto aí é lá do Egito Antigo e também não vamos considerar maquete ainda hoje. Embora você veja que esse objeto aí já tem até bonequinhos, né? Representando pessoas ali, mas não dá para dizer ainda que esse objeto é uma maquete. Por quê? Porque não há provas de que eles eram aplicados em projetos arquitetônicos, né? O que se sabe, com certeza, é que eram objetos usados para fazer oferendas em túmulos de faraós, de pessoas de muitas posses. Então, você já vê que não dá para dizer que é uma maquete no sentido estrito lá que o Lorenzo trouxe para a gente. Agora, veja só, slide 22, por gentileza. Nos dias atuais, tá, até os dias atuais, o que a gente tem de registro realmente é que as primeiras maquetes com essa finalidade de servir para construção, elas foram criadas na época do Renascimento. Isso mesmo. Próximo slide, por gentileza. E o arquiteto que foi estreante nisso, né, trazer uma maquete para
ser utilizada para a construção de outro objeto, é esse daí, é o Filippo Brunelleschi. Ele construiu a cúpula de Florença. Você vê uma miniatura aí na imagem e que ficou muito famosa, inclusive por ser uma técnica, por ser uma obra assim de difícil execução e também pela beleza, né? Convenhamos que é muito bonita. Ok? Próximo slide, por gentileza. E agora a gente vai falar um pouquinho, já caminhando para o final, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de maquetes que a gente tem. Na verdade, não são só esses dois, tá bom? Há outras maquetes, há outros tipos de maquete. Mas a gente vai falar um pouquinho dessas duas que são as mais conhecidas e talvez as mais importantes aí para a gente, que é a maquete volumétrica e a maquete de apresentação. A maquete volumétrica que vocês estão vendo aí é uma maquete que, na verdade, ela busca representar apenas o volume dos objetos. Ela não vai trazer maiores detalhes, como vegetação. Por exemplo, uma árvore daquela que você viu o professor Cássio fazendo não vai aparecer numa maquete volumétrica. O interesse da maquete volumétrica é outro, né? É fazer um estudo, uma avaliação daquilo que está sendo projetado. Próximo slide, por gentileza. E aí a gente já tem um exemplo do que seria uma maquete de apresentação. Essa sim, uma maquete muito mais rica em detalhes, uma maquete que busca ser fiel àquele objeto que ela está representando, tá bom? Então você já vai conseguir observar, por exemplo, vegetação, você vai conseguir observar muitos detalhes que você não observa na maquete, que é simplesmente volumétrica, ok? Bom, a gente falou um pouquinho das maquetes. Hoje a gente vai voltar a falar sobre esse tema em aulas futuras, porque tem muita coisa para a gente saber sobre as maquetes ainda, para a gente aprender. Mas, como hoje o nosso tempo já está se esgotando, eu quero já agradecer a participação de todos, todo mundo que esteve aí assistindo ao programa Mão na Massa. Quero convidar para que assista os próximos programas, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. O professor Cássio também está muito grato. Acabou de passar aqui no Zap para mim que ele está muito feliz e satisfeito de saber da participação de todos e que todos curtiram aí demais o vídeo, né? Ensinando a fazer a árvore, a fazer a palmeira. Muito feliz mesmo por tudo isso. Quero agradecer. O professor André ainda tem um recado final para vocês. Então, fica aí. Forte abraço a todos e até mais. É isso mesmo, professor Marcelo. Nossa, tem várias pessoas solicitando realmente para que tenha uma outra aula falando sobre maquete. E só lembrando então, gente, semana que vem é feriadão, é feriado prolongado, mas a gente tem programa Mão na Massa sim. No dia 6, a gente tem a aula Como Criar uma Rádio Jovem, uma aula desenvolvida por mim, junto com as professoras Cirlândia Reis e Ana Laura Beretta. E no dia 7, dia do feriado, a gente tem a aula Partiu, Programação Básica no Scratch. Essa aula foi desenvolvida pelo professor Ed, né, o Roberto Edgar, e o Rafael da Costa, o Rafa, né, com a mediação do professor Alexandre Marques. Então, pessoal, por favor, não esqueçam, semana que vem, 6 e 7, tem programa Mão na Massa. E só para a gente finalizar também, no slide número 28, aparece a nossa avaliação. Então, pessoal, utiliza o QR Code aí e avalie a nossa aula, dê sugestões. Fechou? Outra coisa também, gente, não esqueça de se inscrever no nosso Instagram, @CIEBP, ok? Muito obrigado a todos que participaram, todos os professores, estudantes, gestores, e até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Valeu, galera!